Mônica de volta. E aí, tudo bem com vocês? Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Pronto, agora tá melhor, né? Não tá cortando nada. E aí, gente, como é que foi aí essa segunda-feira, hein? Foi animada? Então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa terça-feira. Mais um dia de alegria, mais um dia que a gente acorda bem, mais um dia que a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, tá bom? Então vamos aí ao nosso um minutinho de agradecimento a Deus. Vamos lá, galerinha, todo mundo, ó, junta a mãozinha. Aliás, faz a forma que você consegue agradecer melhor a Deus. Então vamos lá. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia de vida, por mais um dia eu junto da minha família, por estar todos bem, com saúde. E é isso, Senhor Jesus, dê muita saúde para todos, para minha família, para minha tia Maluquinha, para toda a família Cernic. Amém, meus amigos, meus irmãos. Tá bom, gente? Importante. Olha, a frase da semana vai ser educando com amor. Por que, gente, educando com amor? Porque a partir do momento em que eu aprendo, eu tenho uma oportunidade de ensinar alguém. Então, se eu estou aprendendo hoje aqui, eu vou ter a oportunidade de estar ensinando futuramente a alguém. Você pode estar ensinando a sua mãe ou seu pai, que às vezes não consegue estar ali. Vixe, mas o que foi que a tia Mônica falou? Aí você, pai, assim, assim. Gente, porque quando a gente faz algo com amor, a gente consegue repassar com amor, tá bom? E nesse momento que estamos vivendo aí de quarentena, é muito importante a gente conseguir transmitir amor para o outro. O pouquinho que a gente transmite, o pouquinho que a gente pode ensinar, o pouquinho que a gente pode repassar, pode ter certeza, vai fazer toda a diferença na vida do outro, tá certo? Então, importante também agradecer sempre a Deus pelo dom da vida, a oportunidade da gente estar acordando todos os dias bem com saúde, tá certo? Tia, mas eu tô gripado. Aí a gente agradece também a oportunidade de Deus e pede a Ele a cura. O importante é confiar e nunca desistir jamais. Como a gente viu lá na nossa aula de oficina da semana passada, em que ele pede pra gente ser perseverante. Então vamos ser perseverante e conquistar aí o nosso futuro próspero, tá bom? Isso mesmo, galerinha. Hoje nós vamos ter aula de 2 disciplinas. Novamente nós vamos ver a língua portuguesa e geografia. Então cuida, pega aí, sai correndo, meus bolts, o livro de português e geografia pra gente dar início aqui à nossa aula, tá? Pegou? Tô esperando. Isso mesmo, já deu tempo, porque vocês são, ágeis demais, já andam aí com os livros todos prontinhos. Minha turma, meu terceiro ano tão amado, é desse jeito, é gente, espertíssima, tá? Todo mundo pegou aí o livro de geografia, vamos dar início aí com a geografia, pra gente ter muito assunto pra conversar. Abre todo mundo aí na página 65. Gente, relembrando aqui, as aulas da semana passada de geografia, a gente teve aula sobre agricultura e sobre criação de animais. Ou seja, e a gente vai fechando aí o nosso ciclo com essa aula de hoje, que é conhecendo o extrativismo. Isso mesmo, com mais essa função da natureza, que é o extrativismo, tá bom? Mais essa forma de produção. A gente viu que temos, né, através da agricultura, no qual tem o cultivo, e um exemplo claro, né, do feijão que a gente consome, que a mamãe compra lá no supermercado. Então, é um produto que ele é cultivado através da agricultura, e quando está pronto, é colhido, então, levado para grandes indústrias para fazer essa redistribuição. Isso mesmo, redistribuição, para a gente comprar nos mercados, né? Nos supermercados. Como também tem a criação de animais, que é o animal, né? Por exemplo, que é a vaquinha, né? Que nos fornece leite para fazer o leite para o nosso consumo, iogurte, manteiga, o couro, né? Quando esse animal fica falecido, esse animal vai para o abate, então ele tem um couro que a gente que é feito roupas e sapatos, como também, gente, a carne, né, para o nosso consumo, tá bom? Então a gente viu aí a agricultura e criação de animais. Mas a aula de hoje é sobre extrativismo. Então vamos ver o porquê o extrativismo também é tão importante.
Beleza? Galerinha, todo mundo na página 65, tá? Do livro de vocês. Então, ele vai começar assim, ó. Extrativismo é uma atividade mais antiga desenvolvida pelo ser humano. Isso mesmo, mais antiga. Antes de desenvolver a prática de plantar ou criar animais, as pessoas já retiravam da natureza tudo que precisavam para a sobrevivência. Quando a gente lembra lá dos homens das cavernas, em que a gente conversou também muito já sobre isso em sala de aula, a gente vê que nesse período dos homens das cavernas, eles viviam como nômades, né? Isso mesmo, eles viviam como nômades, no qual eles ficavam no lugar só onde tivesse ali a forma dele sobreviver. Com isso, ele ficava numa determinada região até enquanto tinha o que ele, né, comida, e depois que acabava aquilo ali, ele pegava e se mudava para outro canto. Então, dessa forma, foi uma das primeiras formas de sobrevivência do homem, foi o extrativismo. Porque nesse período do homem das cavernas, em que eram as comunidades nômades, eles só ficavam em determinados lugares até onde tinha algo para ele sobreviver. Ele ainda não tinha um desenvolvimento para fazer realmente aquilo, que é o cultivo do animal, que é a plantação da agricultura, tá certo? E isso foi se dando a partir do momento do desenvolvimento da evolução humana. Mas naquele período, antigamente, era o comum, né? Ou seja, a fonte, né, de sobrevivência do ser humano era essa, era o extrativismo. Ele só ficava naquele lugar enquanto tivesse alimentos para ele, água, vegetais, até mesmo animais para a caça. Tá bom? Então a gente vê aí que é algo realmente que foi primordial para a sobrevivência do ser humano, tá? E nós vamos ter a definição de extrativismo. Então, quem tiver um lápis aí, quiser grifar, né, quer passar uma linhazinha assim, ó, embaixo aí do texto, igual como eu fiz aqui, ó, porque é extremamente importante, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, passa uma linhazinha no lápis, tá? Aí, não sei se deu pra ver, a minha câmera não tá muito boa. Mas passa assim uma linhazinha sublinhando, tá? Extrativismo é a atividade de coletar ou extrair produtos da natureza, sejam eles de origem vegetal, animal ou mineral, tá? Então, nós vamos ver 3 formas de extrativismo. Ele pode ser animal, vegetal e mineral, tá ok? E aí, nós vamos já entrar aí nos tipos de extrativismo. Gente, lembrando que essa atividade, ela não ficou restrita àquele período lá da antiguidade, tá? Pelo amor de Deus, é uma atividade que ela é realizada até hoje. Só que hoje ela tem um foco não só para a sobrevivência do ser humano, mas também com outros focos, tá? É extremamente importante. E eu vou citar aqui alguns exemplos de como coisas que a gente usa no nosso dia a dia através do extrativismo, tá certo? Lembrando que esse extrativismo, essas atividades extrativistas também acontecem aqui na nossa região. Ou seja, nosso município de Maracanaú também tem atividades extrativistas. Tanto Maracanaú como Caucaia, Fortaleza, também outro perto, né, nossa, que também faz fronteira com Maracanaú, Pacatuba. Então, também realiza alguns tipos dessas atividades, tá? Então, vamos conhecer aqui, tá? Extrativismo animal. Antigamente, os seres humanos praticavam a caça e a pesca de animais de forma primitiva. Atualmente, existem técnicas mais desenvolvidas para a pesca comercial, apesar de que a pesca artesanal e esportiva serem praticadas de modo tradicional. Gente, quem fica aí perto das praias, né, aí mora perto das praias ou que já teve a oportunidade de ir ver, já viu que eles têm grandes redes para captura de peixes. Quando ele fala a forma artesanal, ele fala de pescar mesmo ali com aquela varinha ou com um arpão, né? Uma pesca assim que seria tipo, vou pescar de um por um.
E a gente sabe que os grandes pescadores aí, que ficam na parte litorânea, né, do nosso estado do Ceará, eles já fazem essa pesca mais da forma comercial. Ou seja, eles entram nos seus barquinhos e vão para alto mar e lá eles jogam grandes redes para poder pegar muitos peixes, tá? Isso é uma das formas de pescaria artesanal. Tia Mônica, mas existe pescaria esportiva? Existe, gente. Existe até campeonato de pescaria que dá medalhas, troféu e tudo mais. Mas é uma pescaria esportiva, ou seja, eles lançam lá o anzol, pega aquele peixinho, olha tudo, né? Faz missão, faz uma foto, depois devolve o peixinho para água de novo, tá certo? Ou então, gente, assim, por exemplo, papai saiu para pescar com meu irmão, foram ali numa lagoa e eles pescaram. Pescou 3, 4, 5 peixes. Também uma forma de pescaria artesanal, ou seja, o seu pai, ele tá pegando, saiu por um dia de lazer, uma forma dele descansar, foi pescar e trouxe aquele produto para casa. Mesmo assim, se configura como uma pescaria artesanal, tá bom? Porque não é uma coisa que ele faça para a sobrevivência, ou seja, seu pai, a partir do momento em que ele sai para fazer aquela pescaria, um momento de lazer, não é como se fosse o trabalho dele, né? Tá certo? Que fique aí separado essa diferença, tá bom? E aí nós vamos ver aí o nosso quadrinho azul em que ele dá ênfase assim, ó. A caça e a pesca são atividades que devem ser controladas para alguns animais não entrarem em processo de extinção. Acontece muito aqui, eu acho que você já deve ter visto nos noticiários. Esse ano não, porque esse ano realmente o negócio tá parado. Mas nos outros anos em que é comum as pessoas irem para a praia comer caranguejo, né? Então tá lá a quinta do caranguejo. Então, mãe, vai pra praia comigo no domingo e come o caranguejo, que é uma delícia. Muito bom, por sinal. E então, gente, a pescaria do caranguejo, ela passa por esse processo de controle. Sim, tem um período em que o caranguejo ele não pode ser pescado de forma alguma. Que ele fica em um período de 3, se eu não me engano, 3 a 4 meses, em que o caranguejo ele não pode ser pescado. Por quê? Porque é o período dele tá sendo feita a reprodução e a evolução, né? Ou seja, ele tá reproduzindo e ele vai estar naquele período que ele vai estar crescendo para justamente não correr o risco dele ser uma espécie em extinção e a gente ficar sem essas delícias que é de comer caranguejo. Então, todos os anos, aqui mesmo na nossa cidade, passa por esse período em que eles passam de 3 a 4 meses sem pescar caranguejo. Então, não pode fazer nenhum tipo de pesca, porque se for feito, é passado por punições jurídicas mesmo, tá? Legais, vai preso e tudo mais, tá bom? Tia, mas por que não acaba o caranguejo aí nas barracas de praia? Porque eles fazem grandes compras, né? E estocam esse caranguejo, ou seja, congelam ele para ficar fazendo aí a venda, né, desse produto durante esse período, tá bom? E por isso também que há a variação do preço. Então, quando tem mais produto disponível no mercado, menor preço. Quando tem menos produto, maior preço. Então, por isso que também há essa variação dos valores. Sabe que nesse período de quarentena ninguém tá indo pra praia, né, gente? Mas assim que passar, a gente vai poder ir, vai poder saborear um ótimo caranguejo. Que tal, hein? Uma delícia. Então, vamos passar aí. Lembrando também, gente, que a caça de animais silvestres também é proibida, tá? Então, quem faz caça de animais silvestres também pode estar passando por punições, isso mesmo, punições legais, de ser preso e tudo mais, tá? Caça de animais silvestres é proibida. E tia, quais são os animais silvestres? Onça, leão, cobra. Então, são animais que não podem... Um dos animais que não podem estar sendo caçados, tá? Ok? Então, gente, vamos pular aí para a página 66, em que a gente vai ver aí o extrativismo vegetal, tá? No extrativismo vegetal, eu quero que vocês observem aí essa imagem. Essa imagem, gente, é de uma seringueira. Isso mesmo. É uma plantazinha que ela é comum na região norte aqui do nosso país. É comum para os estados do
Pará, né, e Amazonas também, em que essa seringueira é uma árvore que é extraído dela, ou seja, feita a extração da árvore, coletado esse leitinho aí que vocês estão vendo, para a fabricação da borracha. Isso mesmo, ó, de borracha, tá? Então, a borracha, ela tem como uma das suas matérias-primas esse leite coletado das seringueiras, tá? Dessas árvores. Então, vamos ver aí o extrativismo vegetal. É um processo de exploração dos recursos nativos, ou seja, naturais, de um lugar, o qual o homem apenas coleta ou apanha os produtos que vai encontrando em uma região. Não é um processo que produz muito, porque a pessoa tem que vagar pela mata ou pelo campo à procura do seu objetivo, como madeiras, ceras, fibras, frutos, nozes, produtos medicinais. A exploração da madeira é a principal atividade extrativista vegetal no Brasil. A gente está vendo aí, tanto nos noticiários, como também está tendo até uma minissérie, né, falando sobre isso, sobre essa extração de madeira, né, na região amazônica. Infelizmente, há esses produtores, né, esses extrativistas que são ilegais, tá? Que fique bem claro que são ilegais, em que faz essa extração da madeira de forma ilegal. Gente, uma fábrica que a gente pode citar aqui, uma empresa que a gente pode citar aqui que tem uma produção legal de árvores é a Faber-Castell. Sim, é um exemplo de uma fábrica que ela tem a sua própria plantação de árvores para poder pegar aquela madeira e fabricar lápis, papel e entre outros. Diferentemente de alguns produtores, muito desses de tipo móveis, né? Alguns que são clandestinos, ou seja, fazem essa extração de forma clandestina. Eles não têm autorização do IBAMA para estar fazendo essa retirada da madeira da floresta. Como eles não têm essa permissão, eles acabam matando aí uma parte da floresta. A partir do momento que ele faz o derrubamento dessas árvores, tá? Ok? Ela é retirada principalmente da Amazônia, provocando o desmatamento da floresta e utilizada na fabricação de móveis, como eu já tinha citado aí o exemplo, tá? Além da madeira, são extraídos outros produtos, como a castanha do Pará, o palmito, o látex da seringueira, o babaçu em todo o Brasil. Alguns desses produtos são extraídos de forma muito tradicional, não ocasionando um impacto tão grande na natureza, como o caso da castanha do Pará. Ou seja, eles retiram lá a castanha, mas não derrubam a árvore. Eles fazem só a coleta da castanha do Pará, que é uma castanha diferente da castanha do caju, que a gente é comum ver aqui. Então, eles coletam só a castanha e não precisam derrubar a árvore. Então, é uma forma de extrativismo. Gente, uma forma de extrativismo vegetal que é muito comum aqui no nosso estado do Ceará, de uma planta que também é muito comum a gente ver aqui no Maracanaú, é da carnaúba. Sim, da carnaúba eles fazem a extração do óleo da carnaúba. Eles extraem, né, da sementinha lá da carnaúba esse óleo para fazer cera. Então, é uma extração comum no nosso estado do Ceará e de uma planta que tem tanto aqui no nosso Maracanaú, né? Tá? Que é a carnaúba. Aqui onde eu moro tem muito, viu? Vamos lá. Extrativismo mineral. É a retirada de produtos minerais da natureza, como sal, petróleo, o ferro, ouro e areia. Posteriormente, esses produtos são transformados nas indústrias e são utilizados para consumo imediato como água mineral. Isso mesmo, gente, tem fontes de água. Eu posso citar uma fonte de água aqui, por exemplo, aqui no bairro, no município vizinho nosso, né, de Fortaleza, no bairro da Messejana, não muito longe, aqui na Messejana, tem uma fábrica, né, que faz essa extração de água mineral, que é a Naturágua.
lá tem uma fonte de água natural. Então é feita a extração dessa água, né? Ela é industrializada, colocada aí, né, nas garrafinhas e vendidas nos supermercados, tá? E ela é uma fonte natural, uma fontezinha mineral que tá lá na terra e é coletado, tá bom? Outro exemplo, gente, também é o carvão mineral. Como eu falei para vocês no início das aulas, que no município da Pacatuba e até mesmo em Caucaia, em Maracanaú, tem esse processo, sim, de carvão mineral. Porque tanto na ponta da serra, se eu não me engano, da Pacatuba, como também aqui na divisa entre Maracanaú e Caucaia, tem essas fábricas de fabricar carvão, tá? Como também tem pedreiras, isso mesmo, que faz, né, explosões em determinadas rochas para fazer as pedras, tanto pedras de calçamento como aquelas pedrinhas menores, tá? Que também é uma forma de extração mineral. A pedra, né, tá lá no solo, eles vão lá, pega a pedra e eles explodem, né, porque é uma grande rocha, faz aquela explosão para poder dividir os pedacinhos e fazer aí essas pedras que a gente compra para construção, tá bom? Que é vendidas aí para fazer casas ou calçamento de rua e por aí vai, tá certo? Então vamos continuar aí. Isso, gente, é comum, tem tanto na Pacatuba como tem também aqui no Maracanaú. Aqui no Maracanaú já fica com divisa com Maranguape, tá? Na serra aqui que tem a Serra da Taquara, tá? Fica o nome aí. Então eles têm essas pedreiras de extração mineral, tá certo? O extrativismo mineral é responsável por uma grande transformação no ambiente, onde é praticado, pois normalmente os minérios são encontrados no subsolo. Esses minérios são empregados em construção de elementos culturais, como telefone, aparelhos eletrodomésticos e consumo, como o sal. Sim, gente, o sal, né, uma das grandes salinas, né, que é essa produção de sal, fica no Rio Grande do Norte, estado que vizinho ao nosso, em que eles fazem essa coleta do sal, né, extrair do sal do mar, né, de uma parte do mar, e aí é feito essa redistribuição, tá? Vamos lá. Na construção e edificações de máquinas industriais, produção de veículos e entre outros. Gente, outra coisa que também é muito comum a gente usar, ouro, né, que é extraído. Então aí nas Minas Gerais há muito esse costume, né, dos garimpeiros irem garimpar o ouro, porque ele tá ali mesmo, ali na areia, tá? Tá certo? Fica ali e é muito comum na região de Minas Gerais. Fica até aí, quem tiver a curiosidade pode colocar, que tem até um filme falando sobre isso, sobre a extração do ouro, tá bom? Como também tem pedras preciosas, tá? Como rubi, esmeralda, diamantes. Então também são pedras preciosas que também são feita a extração, né, por essas pessoas também que procuram ouro, como a prata. Outra coisa que também é muito comum é o ferro, tá? A extração de ferro e do petróleo. Gente, extração do petróleo, né, uma das grandes matérias-primas para fazer combustível. Isso mesmo, gasolina. Então, a gente sabe que a extração do petróleo, ela é um combustível usado por nós no dia a dia, através da gasolina colocada aí na moto, no carro, no ônibus e por aí vai, tá bom? Fica a dica. Existem dois tipos de extrativismo mineral, aquele que emprega tecnologia reduzida, como garimpo de ouro, em rios, e o que utiliza equipamentos sofisticados e técnicas avançadas, como a exploração e extração do petróleo. Gente, o garimpo do ouro, ele ainda acontece de forma realmente bem artesanal. Ou seja, o homem tem que ir lá pro rio, ter o contato mesmo, tem que visualizar, colocar na peneirinha, olhar ali, ó, o humano e a natureza.
Já a extração do petróleo, como é feita, né? Aquelas grandes plataformas em alto mar. Aqui, né, no Brasil é comum isso, as grandes plataformas em alto mar, com grande tecnologia, com grandes formas de perfuração, né, dele para eles poderem realmente encontrar o petróleo e fazer essa extração para poder ser levado aí para grandes refinarias, tá? Tá ok? Então, fica aí. Gente, se tiver alguma dúvida sobre extrativismo, manda pra tia Mônica lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? É uma matéria bem legal. Então, quem for curioso e for lá, né, no Google, então vocês vão ver filmes sobre esses assuntos, vocês vão ver documentários, que são bem interessantes, tá? Lembrando que é algo que é pertinente aqui da nossa economia do nosso Brasil. Sim, isso mesmo, gente. O assunto, ele é sério e é importante e é necessário que a gente aprenda, porque é algo que a gente vivencia todos os dias, tá certo? Realmente do nosso cotidiano. Sobre conhecendo o extrativismo, a atividade de hoje vai ser super simples, só uma página, eu tô muito legal. Só uma página 67, tá bom? Em que nós vamos ter aí, ó, coloque V para verdadeiro e F para falso na primeira. Na segunda, vocês vão fazer a separação das palavras de acordo com cada tipo de extrativismo, certo? Na terceira, por que a caça e a pesca devem ser controladas dos órgãos responsáveis? A tia Mônica falou aí no início do vídeo por quê. Então, vocês vão colocar aí. E preencha os quadradinhos respondendo a pergunta. Então, vai ter uma charadinha aí para vocês responderem a quarta questão. O que a retirada das árvores da Amazônia provocam na natureza? Essa tá facílima. Então, show de bola. Tia Mônica, eu tô com dúvida. Por favor, me ajuda. Manda lá no nosso grupo do WhatsApp. Que assim que eu ver, eu respondo vocês, tá certo? E a geografia a gente fica por aqui por hoje, tá bom? Vamos lá pro português. Cuida! Isso mesmo, gente. Agora é a aula de português, tá? Então, cuida. Pega teu livro de português e abre na página 125. Isso mesmo, galerinha. Abre o livro aí na página 125, tá? Deixa eu afastar aqui essa cadeira mais pra cá, pra mim poder ficar mais perto de vocês. Vamos lá. Galerinha, eu coloquei algumas palavras aqui no meu quadrinho. Eu espero que esteja dando pra vocês visualizar. Mas qualquer coisa eu coloco lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Também são palavras que vão ter aqui no nosso livro, tá? Só pra dar um destaque aí nas minhas luzinhas que eu coloquei, tá bom? Então, vamos lá, gente. Trabalhando na página 125, trabalhando com a ortografia, nós vamos ver palavras como R e RR. Gente, é muito comum, vou falar comum porque é comum mesmo, assim. Até a tia Mônica, todo mundo, todo ser humano é capaz de errar. E é muito comum a gente cometer esse tipo de erro com palavras com R e RR, tá? Então, a gente se detendo a algumas regrinhas de como fazer o uso e essas modificações, fica mais fácil da gente não errar, tá certo? E é isso que o nosso tema de hoje vem nos proporcionar, nos mostrar algumas regrinhas para que a gente possa não estar errando novamente, tá bom? Com essas palavras, tá? Nós vamos ter aí, leia as palavras abaixo. Antes da gente ir para essa tabelinha, eu quero falar para vocês aqui sobre esse primeiro quadrinho aqui, ó. Primeira nuvenzinha aqui. Rua e rato. Gente, quando eu pronuncio essas palavras, eu estou pronunciando elas, pode prestar atenção, são as palavras que você vai dar maior força. Ou seja, qual é a sílaba que você pronuncia mais forte? Rato, rua. Sempre aqui vai carregar a letra R. Dica número 1, importantíssima. Sempre no início da palavra, nós vamos usar um R, tá? Nunca se usa 2 R's no início de palavra. Sempre é um R. Sabendo disso, eu já não vou ter mais 50%
de erro, tá certo? Vamos continuar aqui com o nosso livro, que ele vai nos mostrar algumas dessas palavras. Então, vamos ter aí, ó, palavras com R forte. Rio. E ele traz a separação silábica, tá? Do lado. Realeixo. Porquê. Ouvir. Morreu. Berro. Enrosca. Enroscar. Desrespeito. Do lado ele traz palavras com o R brando. Ou seja, o R ele vem na palavra, mas ele não vem com uma sílaba tão forte, ou seja, não se pronunciamos com tamanha força. Tangerina, cachoeira, carambola, mariola, atirei, admirou, biruta, careta. Então, o R tem o som forte quando? Quando nós devemos usar o R com aquele som forte. Lembra lá na primeira regra que a tia Mônica falou? Isso mesmo. Sempre usamos o R com um tom forte quando ele começa a palavra, tá, gente? Sempre quando ele é o início da palavra. Aí ele vai trazer a primeira letra da palavra, exemplo. Rio, realeixo, eu trouxe aqui para vocês exemplo. Rua e rato. Tá bom? Quando é a última letra da sílaba, exemplo, porque ou ouvir. Outra forma também, deixa eu ver, uma palavra que a gente falou muito na semana passada, perseverar. Então, quando eu falo, ela vem na última palavra, tá? Na última sílaba. É a primeira letra de uma sílaba que está após uma consoante. Exemplo, enroscar e desrespeito. Olha, eu trouxe isso aqui no meu quadrinho. No meu quadrinho eu trouxe aqui, ó, genro e honra. Então, todas as vezes que tiver uma consoante antes, eu vou colocar um R, tá bom? Fica claro aí essa regra. Eu trouxe aqui, ó, genro e honra, desculpa. Genro e honra. Por quê? Porque ele carrega uma consoante antes, tá? Consoante. Deixa eu pegar aqui o meu pilotinho para explicar aqui. Ó, a letra N. Tá certo? No livro ele trouxe para nós aí o exemplo que foi a palavra enroscar, que também é o N, que vem antes do R, e a outra palavra foi desrespeito, que é a letra S, tá certo? Continuando aqui, galerinha, nós vamos ver aqui, ó, o R tem som brando. Quando que ele tem um som brando? Está entre as vogais. Exemplo, tangerina, cachoeira, carambola, mariola, atirei, admirou. Então, são palavras em que o R ele vai ter o som brando, tá bom? Porque são palavras que elas vêm carregadas de vogais. Então, quando o R ele carregar essas vogais, ele vai ter o som brando. Atenção! Para ter o som forte entre as vogais, o R tem que ser dobrado. Exemplo, morreu e berro. Meu povo, a regra é clara. Para mim carregar esse R com um som forte, ele vai deixar de ter aquele sonzinho brando. Para ter um som forte, eu tenho que colocar os dois R's. Então, aqui eu coloquei o exemplo, a palavra corrida. Também pode ser barriga. Outra também, terra. Então, são palavras que o R ele vai ter uma entonação mais forte, tá bom? Se eu botar a palavra carro e eu escrever o carro aqui, ó. Deixa eu tirar aqui meu piloto. Pronto. Se eu escrever a palavra carro, deixa eu apagar aqui. Foi mal aqui, genro. Vou apagar também. Se eu escrever a palavra carro com um R, vai ficar caro. Caro. Mas eu quero dizer carro, chamando. Isso. Então, para ficar carro, deixa eu pegar outra cor aqui. Vai ser, ó, carro. 2 R's. Beleza?
É importante, gente, a gente se deter no som da sílaba, a forma com que a gente pronuncia a palavra. Eu sempre falo muito aqui, antes da gente escrever, a gente deve fazer aquela leitura da palavra, tá bom? Então, quando a gente faz a leitura, eu memorizo essa palavra na minha cabeça. Eu falo carro, carro, carro. Ah, eu me lembrei que quando eu falo R com um som forte e ele tá carregando uma vogais, ele vai ser 2 R's, tá bom? Fica o exemplo aí para carroça e entre outros, tá certo? Gente, tá com dúvida? Vai lá na tia Mônica, tá certo? Lá no nosso grupo de WhatsApp, que eu vou ajudar vocês. Eu vou mandar também um link no nosso grupo de WhatsApp de um vídeo que eu vi que é bem legal, de outra professora, não é a tia Mônica, mas com um vídeo também bem elaborado, bem legal, dela dando mais explicações sobre esse uso do R e do RE, tá? Eu acho tudo que a gente pode buscar de forma suplementar e que possa nos ajudar é interessante, tá certo? Então eu vou colocar também o link desse vídeo para vocês estarem assistindo, é curtinho, rapidinho, não vai demorar muito não, tá? Precisa fazer cara feia para assistir, não. Mas aí fica a critério, tá bom, gente? De quem quiser. Ó, vamos ver aí, a atividade vai ser da página 126, 127 e 128. Super simples. Não tem o que se descabelar não, galerinha. Vai ser simplíssima. Não vejo motivos para choros e lágrimas. Só para alegrias e sorrisos. Porque quando a mamãe disser assim, ó, menino, menina, vai fazer a tarefa. Aí vocês vão olhar pra mamãe e vão dizer, eu já fiz, mãe. Que tava super simples. Tia Mônica explicou tudo. E eu já fiz. Isso mesmo. Na primeira questão vai ser complete as palavras com RR e copia separando as sílabas. Ou seja, todas as palavras vão completar com 2 R's. Vão escrever a palavra ao lado e vão separar a sílaba. Eu já tinha explicado pra vocês a separação de sílabas, de dígrafos, né? Lá na escola ainda, quando a gente ainda estava em sala. Eu tinha explicado para vocês, então espero que vocês estejam lembrando. Tá com dúvida? Pergunta lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? 2. Copie as palavras separando de acordo com o som do R. Então, você vai dizer se a palavra tal ela tem um som do R mais brando, um som forte ou o som do RR é forte. Vocês vão escrever quais as palavras aqui, tá? Do lado. 3. Marque um X nas alternativas com a letra R, o som forte para todas as palavras. Você vai marcar um X em qual sequência o R está com o som forte, tá certo? Em todas elas. 4. Coloque as palavras em ordem alfabética, ou seja, né, na ordem do alfabeto. Isso mesmo. A gente também já aprendeu isso lá no início do ano, lá em sala de aula, a gente fez até fila em ordem alfabética. Lembra? Então, tudo isso, tá? Fica aí a dica para lembrar e fazer. 5. Escreva uma letra em cada quadrinho, formando as palavras que aparecem no abaixo. Então, vocês vão escrever as palavras seguindo a sequência do número de letrinhas, tá? A 6. Circule a alternativa, que é a letra R, em todas as palavras tem o mesmo som da palavra destacada. Então, a palavra é caroço. Então, qual é? Vai ser na A, B ou C, em que elas vão carregar esse mesmo som, essa mesma entonação, como eu falo a palavra caroço. Vocês vão circular a resposta correta. Página 128, super simples. Use o R ou o RR para completar as palavras. Na 7. 8ª. Encaixe a cruzadinha as palavras destacadas de acordo com o número de letras. Tá? Então, as palavras estão aí, tem o número das letras. Então, vocês vão fazer a cruzadinha de vocês. A resposta já tá dada. É só mesmo montar a cruzadinha. Vamos ver quem vai conseguir esse desafio, tá? Ó, vou ficando por aqui. E antes disso, eu tenho para fazer com vocês um desafio. O desafio do trava-língua, tá bom? E como é que vai ser esse desafio do trava-língua? Eu vou colocar o trava-língua lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu vou escrever ele. E vocês vão fazer em casa, vão gravar um vídeo e vão postar no nosso grupo. Eu também vou fazer. Então, eu vou escrever o trava-língua, vou fazer o vídeo
e vou mandar pra vocês, de uma forma que eu vou conseguir, tá? Eu vou mandar no nosso grupo de WhatsApp. Assim que a gente finalizei aqui, aí eu já mando lá pra gente tá fazendo aí o desafio. Eu quero ver quem vai conseguir. É um trava-língua pequeno, bem pequeno, super simples, no máximo 10 segundos vocês vão recitar esse trava-língua sem travar a língua, né? Que é o importante. Tá bom? Eu quero ver quem é que vai ser o campeão do desafio do trava-língua, hein? Será que vai ser a tia Mônica? Será que vai ser o Gustavo? Será que vai ser o Guilherme? Será que vai ser o Antônio? Será que vai ser o Iago? Vamos lá, vamos ver, hein? Lívia, Vivian, tô ansiosa. Vitória, tô ansiosa pra ver, tá? Alana, cuida. Vamos lá, todo mundo fazendo, tá bom? O desafio do trava-língua, tá? E galerinha, eu vou ficar por aqui. Façam as atividades. Tem dúvida? Pergunta lá no nosso grupo de WhatsApp. Vou terminando. Fica aqui o meu beijão pra vocês. Tô com saudade. E é isso aí, tá? Tchau.